Bom dia a todos. Então, retomando aqui o evento, a gente vai fazer hoje, pessoal, diferentemente dos primeiros dias, uma roda de conversa. O filme já fez esse papel de trazer à tona um assunto de uma forma bem rica, né? Explorando de uma forma mais sensível alguns personagens que vivenciam a experiência da neurodivergência e também alguns profissionais com falas técnicas no campo da psiquiatria, da psicologia, da política e da pedagogia. E aqui na mesa a gente tem também representantes assim dessa área. Estejam à vontade para fazer intervenções a qualquer momento, porque não teremos assim propriamente uma explanação, mas uma roda de conversa aberta à intervenção de todos. Então, eu gostaria de convidar primeiramente a Marcélia para a fala, que produziu o filme Fora da Caixa. Então, que bom, né? Mais uma vez, é quarto eu sempre falando com os colegas e eu me emociono muito com ouvir o filme, porque além de ter tocado a vantagem, eu já tenho nós bem-vindos, aquelas aquelas angústias, né? Aqueles medos. A Daniela foi uma assim, sobre o trabalho. A Dana de cada situações que ela marca não é ativa mesmo. Mas quanto ela agora é trabalho, vamos voltar naquilo, aos pais, o teu filho nasceu, e no decorrer do desenvolvimento, ela percebeu o diagnóstico do filho, ela tem tantos suporte para isso. E ela estava tendo muitas dificuldades para cuidar da minha filha. E aí, eles cognitiva dela, para tratar esse. Ela vai buscar o próprio perdão. Então, ela tem não é né? A narrativa dela, desde as memórias infantis. Então, ela traz nos bastidores, e ela não quis explorar quando o pai é revezado, as tentativas inúmeras de suicídio, né? Na adolescência, aquela sensação de não vencer pela exata, né? Eu não perdi sua filha. Isso é muito fogo de eu sou porque a época da relação, em 2024, ela, o diagnóstico dela era recente. Então, eu penso que a escola é muito espaço que né, nos dá um alcance, né, os horários Gabriel, o Marco, Arthur, que né, Renato. Nós vivenciamos ali nos dias, manhãs e tardes, esse convívio e participar. Eu trabalho naquela escola, com capacitações, e os alunos para fazer pessoas. Eu não gosto de dizer ninguém, mas porque são ambientes que não têm tempo mínimo para o trabalho. Tem um mínimo para realizar para eles conseguirem avançar. Para aqueles conhecimentos progredindo, né? A partir da vida autonomia, mas a gente trabalhou. Aqueles amigos sabem a vida dela. E aí, tudo a gente, né? Mostra o Henrique, né? Mostra o Brasil, o Davi, então, mais ou menos isso mesmo, né? Diante da complexidade que foi fazer esse trabalho, pai agindo, pai solo, nós preparar, é uma figura conhecida na cidade. Eu como que o Paraíba foi convidado, né? Eu já vi o Paraíba muito com o filho, e aí ela prefeitura que o sinal da mandatura aí, ela vai receber ele. E o Paraíba achou não da documentação de diagnóstico.
e pedia socorro mesmo, né? Daí o prefeito estava, eu sei que estava trabalhando em uma educação, e o pai achei desesperado, pedindo socorro, pedindo ajuda, então foi o primeiro contato com o desespero dele, que foi daquele lugar. Eu falei, e comecei com o Gabriel, e daí falei, então a pessoa dele, ela seria ontem, agora do trabalho, e os povos aparelhos e banho nessa editor e para mostrar essa realidade, né? Do olhar com ódio, difícil, é isso. Né? Você vê essa relação um pouco sobre ali, que a gente viu na escola, né? A vida dessas meninas, escolar. Sim, sim. O depoimento da diretora, ela, na verdade, quando ela estava falando da escola dela, ela estava falando de todas as escolas, né? É aquela realidade do jeito que ela colocou ali, né? Eu sou supervisor na escola Sebastião Ramos, uma escola bem pequenininha, né? Fica ali no Vila Ramos, ali na saída da estrada de Poté, né? E nós lidamos muito com essa realidade, né? Dos meninos da educação especial. E aí os desafios que se destacam. Primeira coisa, os rótulos. É difícil demais que o profissional ele pense sua atuação fora dos rótulos. Aquela coisa assim. O autista. E aí, o que faz ou não faz com o autista? Né? E ao longo do tempo, com os professores, não é o autista, né? É o Samuel, é o Gabriel, é o Juan, né? Porque aquilo que o doutor falou ontem, né? Um autista é diferente do outro, igual nós aqui somos todos diferentes, né? Então, a primeira coisa é essa, né? Vencer a barreira dos rótulos. Segundo, a outra barreira é o da escola inclusiva. Então, isso aí não é um desafio da educação especial, mas um desafio da educação. Nós recebemos um currículo e uma meta de aprendizagem. Então, o Estado vira para a gente e fala assim, você tem tantas habilidades, essas habilidades para consolidar nos alunos. E lá tem uma instrução de prática pedagógica que, dentro da proposta, você vai desenvolvê-la com todos os alunos daquele ano. E aí, essa prática pedagógica engessada, não tem como ela ser inclusiva. E aí você tem dentro da sala o peixe, o macaco, o leão, o elefante, e vai tirar 10 quem subir e pegar a fruta lá no alto da árvore. Né? E aí vai ter uns que vão tirar 10 e outros que não vão conseguir mesmo. Né? E aí tem uma forma única de ensinar, uma forma única de avaliar. E isso não inclui, né, a diversidade que a gente tem dentro da sala. Então, uma proposta didática, pedagógica, que não seja capaz de acolher a diversidade dos alunos, também vai ter a dificuldade de lidar, né, com os alunos neurodivergentes, né, porque também é mais uma diferença dentro da sala de aula. A outra barreira nossa, e aí aquilo ali a gente lida muito também com as famílias, né? A gente acaba participando do drama da família junto com os familiares. Por quê? O que a família quer é uma rede de apoio para lidar com o problema que ele tem dentro de casa na hora de lidar com a criança.
Esse é que é o caso. E aí teve um dia que uma mãe falou comigo assim: olha, eu não quero mais dar o remédio, porque ele dentro de casa fica sonso. E isso tá me incomodando. Aí nós volte ao médico e relate a ele que a partir do remédio está tendo esses sintomas. Aí ela falou assim: não precisa não, porque lá em casa ele já está acostumado com tudo, sem o remédio ele fica bem. Aí nós falamos, mas aqui na escola o resultado é outro. Depois da medicação, ele tem evoluído bem, ele tem aprendido. A mãe vira para a gente e fala assim: não, mas eu já sei que ele não tem condições de aprender nada, não. Se ele ficar quietinho, então é o suficiente. Então o que a mãe queria era um lugar para colocar o filho, para ela ter um descanso do trabalho que ela tinha com ele. A evolução dele, para ela, não era um objetivo um pouco importável. Né? E como convencer essa mãe de que o Ícaro era capaz de conseguir amarrar o próprio sapato, né? De conseguir colocar a sua própria comida, porque na cabeça dela há os meninos, eu já sei, menino desse jeito não consegue ser uma altura dessa, com 12 anos não aprendeu, agora para frente não aprende mais. Então eu só quero que ele não dá trabalho para vocês. Entende? Então, e aí vai o nosso trabalho, não só com o professor, que não tem a especialização para poder, né, lidar com aquela situação específica, e também esse trabalho com a família, né? Porque neste caso específico é um trabalho conjunto. Se a gente estabelece a rotina na escola e isso favorece, em casa não pode quebrar essa rotina. Ela tem que continuar em casa, né? Como é que vai convencer a família de que é importante estabelecer aquela rotina? Né? E aí eu me identifiquei muito, até falei com o padre Luciano, eu vou trabalhar o filme lá na escola, vamos passar lá para provocar, para poder, né? Que é um trabalho maravilhoso, nós identificamos muito. Professor, dia, né? Chuvoso, e né, agradecer lá no convite de hoje de uma maior relevância. E principalmente a gente no questões que a gente nem debate o necessário da vida. Por exemplo, essa questão do sujeito auditivo no espaço público e sobre as políticas públicas de família, né? Me comoveu muito a fala, né, dos familiares, essa fala, né, professor traz agora bem, né, acerca dessa opinião. Enquanto a gente investiga, aqui eu vou falar também de uma perspectiva de ser, de estar, né, também psicóloga, um esforço, essa atenção primária, e como que eu vejo essas propostas que estão hoje sendo descritas, né, dentro de uma unidade, a pessoa lutando com um transtorno do espectro autista, que foi analisada no passado, a processo dessa identidade. E assim, como desde o diagnóstico de uma graça, antes mesmo de olhar de outra forte, a gente percebe sempre tem ambos os lados, né? A gente recebe a atenção primária, muitas vezes em vários diálogos,
uma questão dessa iatrogenia mesmo, né, de ficar com os características de diagnóstico, essa dimensão se popularizada. Então, muitas vezes chega e faz muito teatro, porque viram suspeita que a criança está tendo alguma dificuldade nas relações com a criança, que ela passa algum tipo de movimento no corpo que acha uma questão. E aí a gente já viu muito puxar os dois hoje, né? Por outro lado, a gente também tem os casos que resistem às evidências de um potencial. Então, né, a questão que eu carrego, essa conta de entrada do sistema universal, hoje ela recebe mesmo. E ao mesmo tempo que a gente recebe todo esse de demanda, de casos, nós estamos vendo um momento em que a atenção primária ela está passando por um processo que infelizmente, tem a ver com o nosso sistema na país de uma ridicularização das identidades. Que a atenção primária ela sempre tem como foco a prevenção e a evolução. Isso implica em trabalhos humanos coletivos, de pensar soluções coletivas para questões de saúde. Então, quando chega o menino de uma hipótese, de uma queixa qualquer hoje da saúde de uma criança, que requer uma investigação, a gente também tem que olhar para as sociedades sociais. Né, já está aí essa questão do passado, principalmente no Paraíba, né, que concorre muito com cuidar quando o sujeito está angustiado, também deixar todos esses atravessamentos ali de questões econômicas, os furos da rede que não conseguem oferecer para ele também uma atendimento para esse período, né? As terapeutas, avaliadas, isso é um ponto também que tem importante dentro do sistema de saúde. Mas vou só para fechar essa questão de peso da família, como essa angústia, às vezes até às vezes uma resistência da família e se valendo da prescrição médica, não solucionar-se, né, de popular, vem dessa tal da governança, né? Nessa palavra de segunda também, de como isso, né? Nós estamos falando de altruísmo, como cada sujeito responde as nossas intervenções. Dela ter mais acesso de chegar lá no posto de saúde e falar com o médico nessa angústia, ou de falar para o psicólogo, fisioterapeuta, porque não também não dá para começar um profissional só. E a gente vai falar muito com isso, com o dele, mas como lá no social, hoje a gente sabe que muitas vezes é urgência muito mais. Pelo diagnóstico, não só de autismo, mas de outras condições também, porque só conseguem ter acesso a determinada direito violante. Com essa mediunidade que nós tivemos uma implantação recente com esse universo, a gente já prevê que as intervenções, as também vão já acontecer para suspeita, a investigação.
não mais esperar fechar um diagnóstico para depois, enfim, quando estava acontecendo. E, enfim, assim, então, só para depois, né, a gente fala pensando sobre essa questão mesmo de saber que, de fato, né, um diagnóstico precoce ele é essencial, mas também não confundir esse diagnóstico precoce com um diagnóstico precipitado. E que a gente não tem que depender desse fechamento, né, de uma hipótese diagnóstica para cuidar tanto desse sujeito quanto dessas famílias. Muito obrigado, Daiane. E eu gostaria de passar a palavra para o professor Lino. Obrigado. A gente vendo o documentário, falta assim, confirmar um pouco uma frase lá que eu já trouxe no primeiro dia do Derrida, né? A diferença, a gente precisa, mais do que conceituar, experimentá-la, né? Ou seja, quando experimenta, e você percebe por um outro ângulo, né? Isso muda um pouco. Mas eu tenho, assim, esses 3 dias em que eu vim conseguir identificar 3 pontos, né, que eu achei importante. São a questão dos suportes. O outro é a questão de eliminar as barreiras. E o terceiro é conciliação das diferenças. Todos os 3, de alguma forma, vão recair num ponto que é um ponto central, que é a questão das políticas públicas e da questão da política, né? E o que a gente percebe é que a questão do suporte é a mesma discussão que a gente tem no direito de necessidade versus possibilidade. Necessidades são infinitas, as possibilidades são limitadas. O ideal é que pudéssemos ter as necessidades fossem de acordo com a possibilidade e a gente teria suporte para todos. O problema é quando todos precisarem de suporte, quem vai dar, né? Tem um problema lógico, né? Mas fora isso, questão das barreiras, a gente tenta eliminar com legislações, com políticas públicas, mas o problema também é que nós não conseguimos eliminar as barreiras. Elas são presentes e existentes de alguma forma para todos, não é? Nós estamos num mundo real. E a questão da conciliação da diferença é o que mais, assim, ficou mais dúvida ainda. É se realmente a gente tem condição ou se é possível conciliar essas diferenças. Porque o que a gente percebe é, no caso dos neurodivergentes e outras especificidades, as famílias clamando por acolhimento, para ajudar a romper aí as barreiras e ter algum suporte quando não suporta mais. Mas que, frente assim, os fatos e a questão mais pragmática, diríamos assim, que a gente percebe que parece que essa diferença não é muito conciliada e as pessoas acabam, né, que têm a neurodivergência, participam disso diretamente, de certa forma, vai um pouco o que você falou, né? Se elas pudessem ver isso um mundo à parte, para não ter que enfrentar o diferente, né? Ou seja, não o diferente
na perspectiva do diferente, não quero dizer, né? O diferente, se ela pudesse não enfrentar o diferente, talvez ela se sentiria mais acolhida, estaria mais dentro do mundo dela, com menos exigências ou com menos padrões a serem respondidos que não são os dela. E, primeiramente, assim, essas 3 observações, né, eu teria a qual contribuir aí. Bem, no primeiro dia, nós discutimos bastante essa questão do ideal, que é próprio da filosofia, né? Ideal no sentido de estruturar o computador da linguagem, que é universalizante, a gente tratamos disso aqui, e que esse princípio já está enraizado na própria linguagem, ele anula as diferenças e as especificidades. O humano, uma garrafa com a flor, a palavra supõe a especificidade de cada flor particular, de cada garrafa particular. E esse é um modo de pensar, né, que é estruturante sempre humano. Né? Tratamos ainda do papel da filosofia, que acaba do Augusto, que é um evento, no sentido de ter um pensamento livre da prática, um pensamento radical, no sentido da verdade. Trouxe aqui à tona o autor que defende essa proposta, que defende que a filosofia ela não deve ser pensada como ciência, por exemplo, uma política pública. Ela deve ser pensada para a máxima radicalidade que o pensamento permite, para que ela sirva realmente parâmetro para algum nível de prática. Falamos ainda com a arte, por exemplo, no campo, que no mundo administrado, uma sociedade industrial padronizada, com procedimentos padronizados em padronizadas, Adorno, assim como Foucault, criticaria essa administração da diferença dos neurodivergentes. E isso é bem diferente de uma proposta daquilo que na filosofia Adorno considera uma real moderação da diferença. Porque não se trata de acogumene nem de inclusão. Incluir significa engolir religião pré-existente e já a sua própria normalidade. Para Adorno, a diferença deve ser estruturante. Ela deve ser, ele introduz uma imagem, né? A ordem que vem de cima, e a ironia que ele compõe a partir da diferença. E ele fala que a época, antes Maria, a Revolução Moderna, o único modelo terá a arte, que era capaz de incluir aquilo que destoa, aquilo que compromete a validade funcional da sociedade, não como consequência, que arranha os padrões e que estrutura uma nova validade a partir da sua referência. Então, o desafio seria esse, né? Estruturar um pensamento que estruture o real a partir da referência e não simplesmente modele o real ou diferente para a cadeia e a abertura daquele já está estabelecido. Existe nesse sentido que é uma dimensão utópica no sentido de uma proposta de sociedade utopia, no bom sentido, no sentido forte, não do. Mas ele também fala muito lá que a arte é um preço por isso não interferir diretamente no real. Então, nós tínhamos aqui ao longo desses dias modelos, propostas de inclusão, viabilidades, porque uma coisa que nós estamos promovendo aqui é o pensar, é uma vontade de construir, é uma normatizar. E muitas vezes nós presenciamos assim, discussões que desconsideram
essa diferença do campo teórico para o campo político, né? Então as políticas, elas têm que ser, né, nacional, um caminho de elas têm que ser construídas aos poucos. Nós estamos dizendo aqui, não significa colocar fogo. Nós também, muito acontece, né? As escolas não têm condição material, estrutural, para atender uma bosta dessa. O almoço de fonte na terra. Existem leis de liberdade, estamos falando em sociedades de dezenas de milhões de vezes, né? Então, eu gostaria de dar quem se dispusesse a reclamação, né? Que tenha parado. Marco, vou pegar uma surfar na sua onda, né? Essa questão entre o ideal e o que acontece ali na prática, né? Na hora que a gente está lá, nós temos aqueles 20% que foram falados ontem. Minha escola ele tem essa realidade, né? E aí, um ponto que a gente conversou muito foi esse que falou. Os pais, eles vão atrás do diagnóstico em vista do benefício. Então, eles não querem o diagnóstico em vista do suporte. Mas assim, para cuidar do seu filho, a gente precisa de um professor de apoio. Quando a gente fala professor de apoio, o que o pai entende? Um cuidador. Por quê? A maioria dos pais traz a angústia daquela mãe. Quem vai cuidar dele? Será que vai cuidar com a mesma paciência, com o mesmo carinho com que eu cuido? E aí, quando os pais levam os meninos para a escola, ele imagina assim, em casa eu tenho que cuidar dele o tempo todo. Se na escola ele ficar solto, não será bem cuidado. Então eu preciso de um professor de apoio, que é essa pessoa que vai cuidar. Para conseguir o professor de apoio, eu preciso do laudo. Aí ele fica louco atrás do laudo. Nós já recebemos laudo de uma linha, que tinha lá um CID e tem isso. Só que este laudo é na perspectiva de conseguir o apoio. A nossa busca, nós não precisamos de laudo para conseguir apoio. Nós precisamos de orientação ou de referências sobre o espectro. Quer dizer, achei muito bacana, né? O doutor falou ontem da mesa de som, né? Então a gente precisa de um diagnóstico que fala de qual daqueles botãozinhos que a gente tem que mexer. E o laudo de uma linha, que nem é laudo, né, não vai dar para a gente essa orientação. O que a gente precisa é de um diagnóstico que oriente a prática pedagógica para que a gente possa viabilizar o suporte, né? Primeira coisa é essa questão. E aí você fala entre aquilo que a filosofia provoca, né, que é o pensamento livre, as orientações que vêm lá de cima, ela vem quase no campo filosófico. Porque na hora da prática, o que eu falo com os professores? O melhor dentro do que é possível. Na minha escola, não tem nenhuma sala com nenhum tipo de adaptação daquilo que deveria ter. Eu tenho 8 salas de aula e nenhuma delas tem nenhum objeto. Semana passada chegaram os kits de material. Não veio um material de estímulo sensorial. Não tem nenhum, né? Então, na escola, os alunos usam o meu fone, né? Quando eu falo o meu fone, eu tenho um diagnóstico tardio de déficit de atenção, né? E tem hora que eu preciso do meu fone, então eu divido o meu com os alunos que vão para a minha sala quando precisam
de um ambiente mais silencioso, né? Então, hoje a gente saiu improvisando todos os espaços. Então, se chegar na escola, secretaria tem aluno, sala dos professores tem aluno, sala da diretora tem aluno, na minha sala tem aluno, porque são os espaços em que a gente pode criar as adaptações, aquela que dentro da sala de aula não é possível de se ter, né? Então, quando você junta, né, o que fazer, né, pedagogicamente, didaticamente, como lidar com esta diferença, né? Então, quando a gente consegue passar a barreira do rótulo, né, e aí aquela coisa, o autista é assim, né? Então, por exemplo, quando eu tive o diagnóstico, as pessoas falavam assim: Nego é hiperativo? Mas Nego chega a ser sonso, fica parado olhando para o nada. É porque vocês não sabem como é que eu vou pulando de Nárnia para Nárnia, né? Né? Então, o rótulo do hiperativo, de que aquela pessoa que sai correndo para lá e para cá. Então, quando você chega um menino e fala, dentro da sala de aula, ele é hiperativo, né? Mas ele senta ali no fundo e fica ali quietinho, né? Então, quando você consegue vencer essa barreira do rótulo, vem a outra barreira, que é das adaptações, né? E nós temos uma dificuldade imensa. E aí, dentro da realidade da escola brasileira hoje, então isso é de todas as escolas. Sabe quando você tem aquele Fusca velho, que você está com um alicate e um arame dentro do carro? E aí, qualquer problema que tem ali, você vai lá e pega o alicate, o arame, um martelo e dá seu jeito, né? Dentro dessa adaptação, a gente faz dessa forma, né? E você pensa, local para alimentação, banheiro, entende? Então, isolamento acústico, porque o problema todo não é o barulho de dentro da sala de aula, porque esse faz parte da ambientação. Minha escola está na BR. E aí o Samuel sai correndo toda vez que o caminhão freia para saber qual que é o caminhão que está passando lá fora. Isso, entende? Então a gente precisava de todas as salas com isolamento acústico. Entende? E aí você tem, minha escola não tem ar-condicionado, né? E aí eu tenho aluno que funciona no calor e aluno que funciona no frio, por conta da questão sensorial. Entende? Então, eu já levei aluno para minha sala porque eu tenho um ventilador que fica em cima de mim. Então, fica aqui, que aqui está menos calor, você consegue fazer o dever aqui, né? Então, essa questão E teve aluno que nós orientamos para os pais pegar o atestado até resolver alguma questão, para que ele não crie um trauma da escola, que é o que ela falou. Se o ambiente não tiver acolhedor, ele pode criar uma barreira e não querer voltar ali nunca mais. Passou uma semana em que a gente está vendo que não está conseguindo, o pai vai lá, pega um atestado, espera resolver, depois você traz. E isso não está na filosofia, né? Essa questão da convivência, da diferença, não está no manual da escola inclusiva, que tem que trazer, mas naquele momento, o melhor que a gente tenta fazer. Eu estava falando na verdade, o ideal, e esse ideal subjetivo, mas também o psicólogo respeitar, né? Entre o ideal e o ideal, assim, eu vim pensando no diante que vocês falaram, o psicólogo e o que realmente sustenta eles, sustenta essas crianças, né? Esses autistas, porque o diagnóstico é para a qualidade da vida dessas pessoas, né? A autonomia dessas pessoas mas não a qualidade de vida diminuída, que também é uma componente, né? Muitas mães têm cometido suicídio e até também levam os filhos assassinos, os amigos, cometem suicídio
por conta desse desespero. A minha percepção é isso. Você traz a realidade. E um diário, que é o meu diário, ele fala que a criação já está na escola. E eu acho isso maravilhoso, porque a minha experiência evolucionada, eu concordo com ele, assim, em gênero rural. Principalmente as famílias de extrema miserabilidade, extrema. Nós vamos ter vários elementos que não caem, né? Com cuidado é falta de verdade. E tem uma família de visitando aí no ambiente a criança autista. E até era o chão latino, não tinha piso, era aquele chão, aquele barraco, o fogão era o fogão, a gente nem era dentro da sala, entre o teto e os onde a gente sentava. A gente falou assim, né, que era um morro, que todas as casas desse povo tinham mais uma vez né? E todo falando, é verdade, mas não é verdade, assim, não brinca. Então, o mundo mandou comentário, vamos mostrar aqui o que é corrompido nesse processo. Por exemplo, eu gostaria de falar, são os fatores exorbitantes, a saúde dentária. Quando fala da desvalorização do linguagem, que é muito precário, no serviço público, nós tirando de linguagem, nós tiramos, é isso aí. Mas são os preços, aí eu falo o preço mesmo de dinheiro e consumo também. De dinheiro, de medicamento, a criança sai de novo e trabalha com o aluno e ela mudança da dificuldade e ela chega em crise. Ela faz para ela que prejudica mais do que ajudou e volta. E são lá e voltar para o centro de Rio. Quem está na fila, se você não é o que vai então tem gente que não consegue olhar. E os discursos aí tá tudo e em vez da banalidade chegando, de que foi chegando, e mudança de série, e você vai filmar tudo então, várias famílias em extrema pobreza, nós conhecemos algumas, esse BPC, ele é a vida, esse salário. Nossa, gente, ele salva. Ele não cuida, mas ele salva também. Mais Rafa, que também nós ensinamos no comentário, ela quer o meu universo, ela quer o meu diabo, o adolescente, quando a gente vai no Babel, no VT, muito galera, tudo mais, logo. Mas né? Acho que eu vou trabalhar na Universidade Federal e fui no céu de horário. Ele tentou acelerar conversa. Vocês viram? Ele treinando com ferida, coordenação doutora. A família é extrema habilidade. Tem produção, mas lá não é vocês viram que olha, o dia amanhã o Felipe, o Adel só vai trabalhar quando o Felipe vai para a escola. Então, a família que tem livro econômico, ela quer o avanço dessa criança. Até o luto do filho voltar a falar e para a autonomia, né? Ele falava assim, pra gente nos machado os bons novos monográficos do TV, tem que pegar tudo de plástico, só assim, então ele adaptou o que ele sobrou essa barulho do miserabilidade não dela. Ela quer, de repente, esse filho, ela é menos doloroso, é muito mais doloroso do que uma família de aula, não. E aí eu tenho famílias que elas gastam milhares de reais com as terapias. A terapia que nós temos apresenta a escola São José dos Campos. Aquela escola elogiada tem em Miami também.
né? É absurdamente caro, acho que são R$ 12.000 mensal o tratamento racional. E eles só falar que entre o ideal e o real. Apesar de o ideal, né? Eu acho que não existe outro mesmo, mas para mim tem aí que compromisso na nossa vida. Marcelo, eu queria só fazer uma adenda aí em sua fala, você que eu gosto, né? Eu estou na área jurídica e essa questão do poder aquisitivo da família, né? Como que isso faz toda a diferença. E às vezes, obrigada, só fazer uma adenda, né? Na sala lá na série aí, de solda o outro, né? Por você ficar do lado, da direção da família, muitas vezes a família que conta com o apoio da rede pública só vem do lado de bullying. Então, bem aquilo que foi falado lá, a família precisa de tirar uma mesmo. E o Estado, através do SUS, através da atenção primária, deixa acolhimento, inclusive no cuidado de avaliar o aluno com as devidas especificidades do aluno. O aluno precisa, né? Que o paciente precise, melhor dizer. Então, eu canso de ver isso lá no meu escritório, que nós trabalhamos com o direito previdenciário, imagino que a doutora mais deve falar sobre isso hoje. Sem o laudo, a família pode desistir de qualquer petição. Com a medicação experimental, ou do caráter de obra, Brasil, que depende da judicialização. Do professor de apoio, e mesmo eu falo isso, gente, né? Por uma experiência na minha família, né? Meus alunos já sabem, eu tenho 2 sobrinhos de 10 anos, são filhos, nível 3 de psicomote. Eles estudam com escola pública, então, na casa, com um professor com necessidade especial, que é direito, professor de apoio. A escola disponibilizou um professor vários 2 anos. E aí, conversaram, porque o superintendente iniciando foi da direção, não resolveu. Qual foi a estratégia do irmão da minha colocar cada criança no grupo. De manhã, outro à noite. Porque aí cada menino dele, o professor de apoio, aqui tem direito, não é favor, é direito. E o gestor educacional vai lá, de vez em quando, trabalhar nessa pertence. Então a gente não compreende o porquê da resistência, o cumprimento de direito. Então as famílias, eu só uma oportunidade de dizer, a gente que a família quer, né, virar, porque mesmo a família componha a classe trabalhadora, digamos assim, né, que ela não tem poder de decidir, muitos pais, você tem que esclarecer de que o filho precisa da terapia, eles querem ter um filho melhor, não tem essa consciência, mas tem famílias que tem essa consciência, que o menino precisa de ter de toda assistência, e eles não estão visando só o benefício, né? Mas acontece, quem depende só da rede pública, não há outra terapia na quantidade que precisa, os profissionais que necessitam, né? Muitas vezes carecem de informação sobre o próprio FPC que tem direito, né? Por que ele tem direito, como rende ele, né? Então eu vejo essa dificuldade. Só uma observação, eu vejo essa dificuldade. E no caso, meus exatamente, os meus sobrinhos, a escola é professor da diferença na vida deles.
na questão da sociabilidade, né? Associado com outras terapias que foram feitas e que eles fazem até hoje, terapia, psicólogo, e o uso da medicação alternativa, que é o canabidiol, que a gente aí encontra muito entrave para conseguir, não consegue pela rede lúdica, tem que inicializar isso, né? Então, são muitos entraves ali. E sofre também, a Zélia falou, então, muito o cuidado de quem cuida. Gente, é muito difícil. Eu vejo assim, na minha família, minha cunhada, meu irmão, eles vivem em função dessas duas crianças. Minha cunhada parou de trabalhar, muitos unidos para assistir, para levar um para a escola de manhã, o outro para a escola de tarde, uma da manhã, outra da tarde. E esse público, às vezes a gente fala muito da pessoa desperta, mas fala de quem cuida, precisa mudar de quem cuida. Porque é uma solidariedade relacional gigantíssima. Então, uma vez falando aqui, né, da sua adaptação. Então, gente, eu acho questão, né, igual a gente estava comentando, isso tem sido um debate chegou entre profissionais, entre as famílias, esse acesso aos benefícios e a contas de eles apenas a partir do álcool. Porque ele lida tanto no lado de menor e pensar também, como eu disse, né, hoje que o SUS ele sofre um quadro de uma negativização de saúde. A gente vê que hoje, não sou eu que falo, são vários especialistas em várias áreas. A gente tem uma indústria de telemedicina. Ele não falou aqui especificamente, né, para conseguir o autismo, mas não se reduza isso. Então, é muito bonito a gente ver no campo ideal a proposta de que a criança passa individualmente por a vida do jovem por cada especialidade, tentando profissional por conta dele, aquele período, uma reabilitação, com as estruturas, né, também ideal, igual a gente viu naquela clínica que eu não vou considerar um alimento bom dele, né, do documentário, mas dentro do sistema único, um país de dimensões ambientais, com inúmeras questões socioeconômicas, a gente vai reconhecer uma outra forma de propor cuidado, tratamento dos autismos, e ainda pensar isso, né? Porque dentro da sua patologia, a psicopatologia não deixa de ser um polo. A psicopatologia não deixa de ser linkada, principalmente hoje, né, que a gente vê uma psicopatologia descritiva, descreve apenas um fenômeno, sabe? Ela nunca é completa, ela tem lá tudo que é possível, né? Aí dentro da diversidade e multiplicidade humana. Então, a gente vai ter que inventar muita coisa, né? Para dar conta, ou não, dessas demandas muito cheias diariamente, mas te permitir, pelo menos, que esses sujeitos tenham ali algum cuidado, até porque o que a gente já tem hoje, se a gente parte desse ideal, desse modelo de terapêuticas individualizadas, a gente não vai conseguir
dentro desse sistema uma resposta. Concordo. E aí fica o pai há 2 anos numa fila, porque para conseguir paga, precisa que alguém tenha alta, e eu falei especificamente do centro, né, 12, porque ele fala associada nessa verdade, é um centro independente, é um anexo, né, um anexo a paga. E aí a gente vê lá, né? Passa 2 anos trabalhando com atendimento. Precisa de alguém desistir ou ter uma aula desse atendimento para que essa nova criança dentro do sistema. E mesmo assim não vai ser suficiente, né? Porque os professores na banca de Pedro talvez de 15 dias, uma vez por mês. Dentro desse modelo, eu particularmente, né, apoiando agora nas discussões de alguns profissionais, não vejo uma perspectiva, né, de melhorar isso. Agora, pensar igual, né, a atenção primária, a gente está ficando aberta para receber esses casos, identificando alguma necessidade de investigação maior, a gente vai para o nível da atenção secundária, né? Que o SUS é dividido em 3 níveis hierárquicos, a atenção primária, secundária, mais SEARA. Então, a atenção secundária, ela já envolve essas especialidades. Então, a psiquiatra, com, né, pediatra, outros neurologistas, às vezes você tem na atenção primária. Mas o trabalho da família é na atenção primária. E ele precisa ser um trabalho que fortalece uma rede. A gente vê muitos grupos, né, muitas mães, principalmente, mas não tem isso mais, formando redes. Isso muito por conta própria, né? Por mobilização própria deles. Sem esse reservatório da área de maiores, né? Seria saúde, que teria como oportunidade de trabalho a atenção primária, né? A gente de saúde, junto às escolas, junto às residencial. E talvez aí a gente um caminho, né? Para a área também pensar em versões, né? Como disso. Fala. Ô Marco, você colocou aí a questão entre o real e o ideal, né? O que a gente acaba constatando um pouco é uma precariedade do sistema. O sistema sempre precário, né? Sempre ele não dá conta do mínimo, do básico. E nós que apostamos que o sistema poderia nos ajudar e trabalhamos e contribuímos e pagamos os nossos impostos, que não são poucos, a gente fica revoltado, né? Quando a gente precisa e não tem. Quando a gente fala no sistema ideal, é aquela ideia de que a gente pudesse ser autônomo, né? Não dependesse desse Estado que supostamente nos socorreria no momento das nossas necessidades. Mas a gente continua apostando, não? Então, assim, eu acho que falou um pouquinho do lado anarquista, né? Esse aposta num Estado que possa resolver nossos problemas. E mais ainda, o mais revoltante, não é só na esperança de um Estado, né? Ou de um pai que possa nos assistir sempre, é você saber que tem uma corja de corruptos, né, se alimentando desses sonhos de ideais, desses sonhos de necessidade. As redes de apoio, sim, essas são as que sentem a dor uma dos outros, né? Talvez é nesse sentido que eu fico sempre pensando, né? Ou seja, quando você está inserido neste lugar, a vontade
é de encontrar um buraco, de encontrar um lugar para se enfiar e não ir ao Estado, sabe? Que é mais sofrível e muito mais penoso quando você vai buscar e não encontra. É esse o lugar que é quem busca e não encontra que fica descrente com esse suposto estado ideal. E esse que é o sentimento assim, de dor que a gente compartilha com as famílias que tem isso. E que pena, né? Que a gente continua apostando num estado que vai nos salvar de alguma forma. Eu acho que tem um tracinho anarquista, mas é normal. A gente fala da política pública, a gente fala dentro do possível, né? A gente vê um caso igual esse do Banco Massa, né? E tantos outros, e a corrupção estrutural, a corrupção legalizada, né? Mas de recursos do Estado são drenados pelo interesse do capital. É muito importante a gente comprar isso também, né? Essa sociedade possível, com algumas seguranças não alimentares amarradas, né? Não pelo desvio do sistema apenas, essa é a parte da corrupção, mas pela corrupção que é inerente ao sistema. Então, isso é realmente, no caso assim, a gente fala das políticas públicas, mas existem avanços na conscientização das crianças autistas hoje, uma decepção na escola muito diferenciada em relação a 10 anos que estão encontrados, com muito barulhos, com passos sendo dados, mecanismos que estão sendo desenvolvidos, né? E a mudança da cultura, que às vezes também mudam a cultura, né? Vamos falar agora eles falam da cultura, e a cultura também fala agora para transformar as leis, né? E a filosofia, ela tem esse lugar, quando eu falei no tópico, eu falei na utopia, no sentido filosófico, não de algo fantasioso, mas a utopia, no sentido de que já foi no tópico, a mulher do devodário, seria o tópico pensar pessoas de pai, que estão ali na base da pirâmide social, se formando na medicina, mas ela falou das outras. A utopia é algo que está fora do topo, né? A utopia no sentido, por algum sentido, que já cantou, né? Não sei como a gente se prepara dessas problemas, né? A colher vai ter uma margem bem positivista na colher. Então, e essas leis, elas precisam ser colocadas, né? E se influenciando, se incentivando para o almoço. Para finalizar, né? O terceiro dia, né? 10ª semana do Jovem Fé, eu gostaria de, a pedido do nosso diretor, para você, Ronaldo, eu gostaria de perguntar para a Tainá a questão do medo com relação ao processo de interesse, né, desses jovens autistas, no sentido de se repaixando, criar relações de cultura e energia. Então, esse medo atravessa, acho que ser muito simbolosa, né? Cada esse processo de a interligação, né? Se de fala, porque ele está associado a ideia que hoje mais aqui a ideia de colocar dentro de uma política que o autismo é uma deficiência, né? E tudo aquilo que é deficiente é nunca fala, aquilo da quem não esperava, aquilo de qualquer função de funcionalidade e produtividade, né?
Então, quando a gente pensa, né, na fala daquela mãe, que diante de um filho com um diagnóstico, ela fala sendo que esses meninos são assim mesmo, ela está, na verdade, reproduzindo uma ideia que é vigente na sociedade, né? De que tem ali algo disso como esse né? Tornar o sujeito funcional, é algo que é institucional. E você, dentro, né, da sociedade como a nossa, que todo mundo está aí, né, mais ou menos orientado do que pode produzir, consumir, ser consumido, é muito angustiante, gente, né? Você imaginar que talvez meu filho não vai saber matemática o suficiente para uma prova. Que ele não, talvez não vai saber, enfim, de executar um trabalho, ele seja ler algum recurso, né? Habilidade De leitura. Então, eu acho que, mais uma vez, a gente vai revisar as emoções dentro de um coletivo, né? De alternativas a esse modelo que está esgotando até todo mundo não é como que a gente na última via por ouro. Claro, são os burnout, emocionalmente, as crises ansiosas, os quadros depressivos, isso não é só sobre o autismo, está todo mundo nesse sentido muito acorrendo, em que o sistema propõe, porque a gente conversa. E pensar mesmo de eu até estava ouvindo a pessoa que não se dá ontem, caralho, assim, né, ontem, pensar na resistência, outras evoluções que a gente deveria ter vivido na noite, inclusive um talento novo, pela qual esses sujeitos poderiam ser libertados. Uma delas talvez seja a arte, né? A gente tem muitas experiências aí no plano da saúde mental que se dá na arte, tanto quanto na mente, mas também nos modos de vida, né? De impressão de vida desses sujeitos, porque não também como e outras propostas, né? A saúde chamou e gostaria de orientar nessa. Hoje a gente está falando aí de envelhecimento, então, nós falamos de um envelhecimento populacional. Nós todos vamos chegar na tão vivo, todos estaremos, né, mais entre velhos do que entre jovens. E quem? Que suporte tem esse, né? A gente tem alguns modelos experimentais como condomínios, mas isso aí também dentro de uma realidade elitizada, né? A gente vai ter que pensar isso também dentro de algumas judiações. Não sei se respondi, mas... Só que a gente não esquecer, porque com a conversa ainda nova, a gente ainda está muito na linguagem da criança, isso, do adolescente. Mas eu sou uma pessoa de centro liberante, né? Eu conheci ele ali. E esse que já não é mais criança, é adolescente, ele vai ter seus diagnósticos tardios médios. Ou mesmo esse indivíduo se expõe a violência emocional, e aí isso faz uma acontecer pela ordem da oração muito, né? Ele vai falecer aquela mãe dele, né? Uma coisa assim, né? A gente só não pode cair, eu penso, na loja da institucionalização, né? Que ela já era muito errada. E eu falo isso porque é um risco evidente.
de praticamente ver as questões de saúde mental dando passo para muitos passos para de bem-estar, investimento desde que a gente sempre instituídos aos hospitais, né, a gente está entrando investimento em residências, mas também para você a vez não gosta de molecular. Então, aí a filosofia que preocupa acho que é mesmo traz vários exemplos, né, de quem isso pode nos levar a alguma coisa. Bem, eu quero agradecer mesmo, primeiramente, a quem compõe a mesa, a povo, a família, o central, a editora visual, a professora Daiane, a psicóloga, e ao professor Amigo, professor da casa, a advogada e filósofo. Gosto de agradecer a todos os presentes, aos alunos, ao laboratório, a possível excedente, a refere, ao nosso editor, a Luciana Laval, e a toda a direção de filosofia, nessa lição que é muito importante, né? 10 anos de referência de uma faculdade de filosofia no interior de Minas Gerais, com um excelente nível de exigência de um conhecimento filosófico assim que eu vou te falar assim que é difícil de a verdade de se entender para racionar, né? Seja assim entre estreitamente entendo assim às vezes em universidades se depara as seus motivos, as universidades também com o tipo de dogmatismo, né? Que eles a gente vem dentro de algumas linhas, e nós aqui no inferno, assim, com professores, assim, com pensamentos plurados, né? E com essa liberdade para esse tipo de saber, para esse tipo poder ser aplicado aqui. Então, eu tive a honra de compor o primeiro passo sobre funções aqui. E fico muito feliz de estar aqui de novo nessa jornada de fé. Parabenizar aqui na presença do diretor, do Luiz Chedri. Então, nós encerramos aqui a 10ª sessão da Semana Filosófica do Inferno.